Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Estou muito feliz de ter você aqui conosco. É uma alegria estarmos juntos aqui na casa do nosso Pai, amém? Eu queria te convidar a se colocar em pé para juntos nós estarmos louvando a nosso Deus, engrandecendo o nome dEle e agradecendo pelo amor que Ele tem por nós. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. E tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vamos mais uma vez declarar esse refrão, dizendo sobre o ousado amor de Deus. Oh, impressionante e ousado, oh, que deixa 99 só pra me encontrar. não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse amor que é infinito, ó Pai, que nos alcança a cada dia, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por o Senhor não desistir de nós, ó Pai, quando falhamos e quando estamos distantes do Senhor, ó Pai. O Senhor vem até nós, ó Pai, e nos encontra mais uma vez, ó Deus, e te agradecemos, te louvamos, ó Pai, por esse amor, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Que impressionante esse amor de Deus. Você já foi abraçado por esse amor? É esse amor que nos dá vida e que nos faz viver. É esse amor que nos dá vida eterna. Não há preço, não há valor fora disso. Não há nada melhor do que isso. Aliás, tudo depende do amor de Deus. Amém, queridos? Vamos desejar, vamos abraçar, vamos buscar nessa noite cada vez mais esse amor. Que bom que você está aqui para isso. Eu quero dar alguns recados, você pode ficar em pé, vou ser breve. Nós vamos continuar nosso tempo de adoração, mas antes, ou para isso, eu quero só fazer um lembrete. Nós estamos aí na semana da Festa das Nações, e eu quero lançar um desafio para você que deseja ser voluntário e trabalhar, se envolver, ajudar em alguma frente, em alguma barraca das Festas das Nações. Hoje, após o culto, nós vamos ter uma reunião aqui de alinhamento, um tempo de oração também. Nós vamos nos preparar para esse tempo. Então, se você que está engajado, já está aí como voluntário, se preparando, já deu o seu nome, ou você que deseja participar, fique conosco aqui hoje, após o culto. Nós vamos ter aqui um tempo para nos preparar, tá certo, queridos? E eu quero aqui lembrar que toda quarta-feira, pela manhã, às 6:30 da manhã, nós temos um tempo aqui de oração muito gostoso, é edificante, é meia hora, rapidinho. Nós temos uma busca ao Senhor aqui, e logo após um café da manhã gostoso, café raiz, tá? Mas muito gostoso, um tempo de comunhão agradável, para quem aí vai depois para a escola, ou vai para o trabalho, é muito bom. Então você é nosso convidado a estar aqui, toda quarta-feira, 6:30 da manhã. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus pela sua vida, você que nos visita, que Deus te abençoe mais uma vez, e volte sempre, esteja aqui na liberdade do Espírito. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, na liberdade do Espírito Santo, que nos convida a sempre estar na presença dEle. E agora, de uma forma também muito tranquila, através do nosso louvor financeiro, nós entendemos que tudo vem de Deus, tudo é para a glória de Deus, até mesmo o dinheiro que Ele nos dá, é dele. Ele nos dá para uso, não só para usufruto, mas sim para uma mordomia, para que venhamos usar para o louvor da sua glória. Então nós apenas devolvemos quando nós trazemos nossos dízimos, nossas ofertas, em adoração e reconhecimento dessa provisão do Senhor sobre nossas vidas. Então nesse momento nós vamos fazer isso, através das urnas aqui, com o envelope que você tem aí, atrás das poltronas, à sua frente, mais exatamente, ou através da maquininha lá atrás, ou pelo Pix, tá bom? Como você preferir. Você que nos visita, por favor, não se constranja, é uma prática que fazemos como igreja, entendendo que é em obediência à palavra de Deus, mas acima de tudo em adoração ao Senhor, tá certo, queridos? E eu te convido a orar nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer
porque somos teus filhos, somos da família do Senhor, e o Senhor não nos deixa, ó Deus amado, à mercê do acaso, Senhor Deus. O Senhor cuida de nós, é o Senhor quem envia as chuvas, é o Senhor quem faz cessar as chuvas, é o Senhor, ó Deus amado, quem faz germinar a semente no campo, é o Senhor, ó Deus, quem nos dá força e vigor para o trabalho. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas, porque de Ti dependemos, Senhor, e que sempre possamos olhar para o Senhor com esse olhar de gratidão, porque nada nos falta, e ainda que pareça nos faltar, o Senhor está cuidando e providenciando e preparando uma porta aberta no tempo certo, da maneira certa, que te agrada e que te glorifica, Senhor. Receba agora, Pai, esse louvor financeiro, essa adoração que vem do teu povo, ó Deus amado, reconhecendo a tua provisão. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém. Vamos continuar celebrando o Senhor, meus queridos. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e que tudo pode ser realizar. Em Ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto, porque eu sei que comigo sempre estás, e que tudo pode ser realizado. Em Ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem,
nesse nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Nós cremos em Ti, Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor. Oh, Senhor, sem Ti nós não podemos ficar. Obrigado, Pai, por nos sustentar, Pai, por nos trazer de volta, por não nos abandonar, Senhor. Obrigado, Pai. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas.
isso mais uma vez, que sem Ele você não pode viver. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Escuta o nosso clamor, Pai. Mais que o ar que eu respiro, Preciso de Ti. Preciso de Ti. Aleluia. Aplauda o Senhor. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Vamos uma vez declarar isso, Senhor. Como precisamos de Ti. Não é apenas uma canção, uma linda canção, não é algo para tocar nossas emoções, mas é algo para nos inspirar a reconhecer essa verdade, que de Ti nós precisamos, necessitamos totalmente do Senhor. Dependemos da Tua graça, Pai. Dependemos do agir do Senhor. Se não for o Senhor falar aos nossos corações essa noite, Pai, de nada adiantaria. Por isso te pedimos, doce Espírito Santo, continue ministrando aos nossos corações. É que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos preciosos. A graça e a paz de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, Ministério de Louvor, pela cooperação, juntamente com o Espírito Santo. Que bom estarmos juntos adorando ao Senhor. Queridos, antes de nós compartilharmos a palavra, eu quero convidar você para este domingo. Nós iremos começar uma nova série de mensagens com um tema muito especial e oportuno para este mês de maio. Nós iremos falar sobre marcas ou famílias que marcaram uma história. Eu tenho certeza que será desafiador, será uma bênção, e neste domingo nós iremos falar sobre o pai que marcou a história. Você sabe quem é? Quem que a Bíblia revela? O pai que marcou a história? Será tremendo, viu, irmãos meus? Tenho certeza que sairemos aqui mais e mais sedentos, mais e mais desejosos de servir ao Senhor. Venha com a sua família, esse é um tempo muito precioso, tanto pela manhã estaremos com este tema e também à noite, e tenho certeza que será muito especial para a glória do Senhor Jesus. Bom, nós vamos hoje falar sobre este tema, irmãos, começar uma série de mensagens com este tema. Já estava no coração há um tempo e chegou o momento de compartilhar. Provação, tentação ou imprudência? Na realidade, irmãos, essa pergunta já nos provoca algumas coisas, nos leva a refletirmos, nos leva a pensar. Nós passamos por divergências em nosso dia a dia, nosso cotidiano, nós passamos por algumas divergências, situações fora do controle, situações que nós muitas vezes identificamos como um ataque, bombardeio espiritual. Outras vezes nós ficamos sem resposta, saber de onde é isso, qual é a causa de tudo isso. E não é fácil, não é simples identificar, saber com clareza o que eu estou passando. Trata-se de uma provação ou é uma tentação ou simplesmente uma imprudência. Foi uma falta de vigilância, foi uma falta de eu ser mais prudente. E nessa noite, irmãos meus, nós iremos apenas fazer uma introdução. Há muita coisa para falar sobre este assunto. Nós iremos aí durante esse mês, e se Deus nos trazer direção, continuar mais um tempo, nós iremos falar, porque nós queremos aprofundar nestes temas. Falaremos um dia somente sobre por que Deus nos prova, ou por que Ele permite a prova, e por que ou de onde vem a tentação, e também como lidar com uma imprudência. É importante nós compreendermos isso, irmãos, que eu estou passando, ou você mesmo talvez chegou nessa noite aqui e está confuso. Essa é a palavra, confuso, é uma confusão. Porque se nós não identificarmos de onde, ou a causa de tudo isso que estamos passando por alguma circunstância, como nós iremos enfrentar? Como nós iremos lidar com isso?
Se é uma provação, isso depende de mim alguma coisa? Qual é o meu papel diante de uma provação? Qual é o meu papel, o meu posicionamento que deve ser diante de uma tentação? E agora, de uma situação em que eu mesmo provoquei, eu fui o responsável, o problema sou eu, como enfrentar sem dar desculpas? Por isso que precisamos, irmãos, ter conhecimento, conhecer melhor sobre cada um destes pontos, termos conhecimento, porque a falta de conhecimento, irmãos, pode complicar as coisas, por falta de conhecimento, por não compreendermos na verdade isso. A falta de conhecimento pode gerar, na verdade, conclusões equivocadas, falta de conhecimento, ou falta de entendimento, coisas que nós não entendemos, irmãos. E nosso linguajar de cristão é muito comum em nosso meio ouvir isso, ou falar sobre isso. Que tribulação eu estou passando, misericórdia. Lembro de um precioso Senhor, já está na glória, está em Cristo. Nós tínhamos nossa célula, e ele vinha participar, e dificilmente um dia em que ele não pedia oração, dizendo: irmãos, orem por mim, porque eu estou numa tribulação. Uma tribulação. Eu ainda era novo na fé, mas esse linguajar logo identifiquei, quando ouvi muito, na verdade. Só que, o que significa isso? Ore por mim, porque eu estou passando uma tribulação. Eu estou numa tribulação que, olha, ore por mim. Depois ele foi com mais clareza, dizendo que se passava, na verdade, era uma crise financeira. E esse linguajar é muito comum em nosso meio, ouvir alguém dizendo assim: olha, estou passando mesmo por uma tribulação. Uma tribulação. E muitas vezes, irmãos, quando nós não temos o entendimento, nós iremos simplesmente chegar em conclusões equivocadas. E sabe como que isso é perigoso? Sabe por que é sério este assunto? Porque nós podemos tornar cristãos equivocados, ser equivocados ou tirar conclusões equivocadas, sem admitir quando é o nosso papel que erramos, falhamos por falta de vigilância, por desprezar a voz do Espírito Santo. Aí atribuímos a quem? Normalmente, quem mais leva a culpa dos nossos problemas, se não é o diabo? Eu acredito que muitas vezes até se defende: dessa vez não fui eu não, hein? Pode parar. Dessa vez não fui eu. Mas é importante compreendermos isso, irmãos, porque quando nós somos precipitados ou equivocados a tirar conclusões e atribuímos que tudo que dá errado nada tem a ver conosco, é tudo coisa do inimigo, ou alguns dizem coisa ruim, é coisa do inimigo que está atrapalhando tudo, de prosperar, das coisas dar certo na minha vida, é coisa do inimigo que meu casamento está dando certo, que meus filhos não estão bem comigo, é coisa do inimigo. E eu pergunto para provocar você para pensar sobre isso: será que tudo é culpa do inimigo? Será que tudo que está dando errado é coisa do inimigo? Será que ele é o culpado? Somente ele é o culpado? Ele é o causador de tudo isso? Ele que causou? Ele que é somente o culpado de tudo isso? Para um cristão que não admite, que não reconhece os teus atos, ele tem uma tendência de espiritualizar tudo. Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, nós podemos tirar conclusões equivocadas como essa: espiritualizar todas as coisas. Qualquer coisa, caiu o copo, o inimigo está furioso. Quebrou o copo em casa, misericórdia. Faz campanha de oração porque o negócio está terrível aqui em casa. Mas o que aconteceu? Quebrou o copo. Ah, mas foi assim do nada? Não, eu fui puxar o pano de prato e estava junto e caiu. O inimigo. São conclusões equivocadas. Conclusões equivocadas. Ore por mim, repreender o devorador, porque a coisa está delicada, o bolso está furado, trabalho o mês todo, hoje é dia 2, e o bolso está furado, não tem mais nada. O devorador está consumindo tudo, minhas finanças.
Aí o detalhe, durante o mês de abril, gastou mais do que recebe. Já caiu na conta, já debilitou tudo lá que tinha, pronto. Aí, é o devorador. Isso, irmãos, deve nos ser confrontado com essas perguntas, porque muitos de nós não aprendemos a lidar com isso. Não sabemos lidar com isso. Muitos de nós, que tivemos despertar nossa fé e agora estamos servindo a Deus, nós ouvimos falar, olha, fique firme na fé, o inimigo fará de tudo para desanimar você, para destruir você. Tudo isso, irmãos, é verdade. Só que não é bem assim. Não vai acontecer simplesmente. Não é assim, o inimigo quer, ele vai e destrói. Ele procura e vai. Não é bem assim. Ou seja, por mais que você agora esteja servindo a Deus, assumindo o seu compromisso de andar na fé, na palavra de Deus, isso não anula, não tira a sua responsabilidade. Responsabilidade. É mais fácil, irmãos meus, julgarmos uma circunstância, o inimigo, e falar que, irmãos, a pregação hoje não é ser um advogado do inimigo não, tá? Mas é levar a nós refletirmos algumas coisas sobre nós mesmos. Porque eu já passei por isso, já atribuí coisas do inimigo, depois eu fui ver, ei, misericórdia, eu que fui o responsável disso, hein? Vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que eu penso nessa pergunta, me despertou através de uma experiência. Eu estava vivenciando uma fase muito especial no ministério, nessa comunidade terapêutica em Rolândia. Estava maravilhado, irmãos. Aí saí de férias, primeiras férias, que eu fiz esse tempo todo. Dediquei à oração, dediquei para as vigílias, e desejoso de voltar na minha melhor versão para manifestar Cristo naquelas vidas. Finalmente chegou o dia de eu voltar. Eu tinha uma motinha muito especial, 99, bem bonitinha. Ficou parado um tempo, é verdade, eu peguei e fui, outro dia trabalhar, peguei minha moto e fui. Ando mais ou menos 2 quilômetros, faltava 3 para chegar. De repente, parou. Na hora, irmãos, eu considerei, é coisa do inimigo. Porque, olha, eu estava consagrando esses dias, jejuando, me preparando, passei em vigília essa noite, e era comigo a ministração naquela manhã. É o inimigo, ele não quer que eu chegue lá. E eu ali, irmãos, comecei agora a batalhar em oração. Em nome de Jesus, eu repreendo esse mal. O inimigo não vai tirar a minha paz, não vai roubar a minha bênção. E dou partida e não funciona. E orar um pouco. Senhor, em nome de Jesus. E dou partida, aí começa a dar tranco, irmãos. Aí começo a ficar desesperado, porque já passou 15 minutos. Estou desesperado. Falo, meu Deus, sem misericórdia, Senhor, o que aconteceu com essa moto? E é coisa do inimigo, coisa do inimigo. Irmãos, aí chega um abençoado e me ajuda, e mexe na vela, e mexe em tudo, dá tranco, e sobe, e desce, nada. E ele me ajuda também, diz assim, realmente, isso aqui é uma coisa estranha, né? Falei, é muito estranho mesmo isso aqui. É que eu estou voltando hoje para o ministério, depois de um dia de descanso, e tinha tanta coisa para acontecer essa manhã lá, eu ia pregar, ia ter o quê? Estava muito estranho mesmo. Depois de meia hora, irmãos, mexeu na moto assim, né, chacoalhando o tanque, daí ele, de repente, assim, ô irmão, parece que não tem gasolina. Aí eu falei, gasolina, preciosidade, ué? Aí eu olho, oh meu Deus, sangue do Cordeiro. E a vergonha, irmãos? Olha, eu já tinha citado vários versículos, já havia falado um monte de coisa, não tinha WhatsApp, se tivesse eu tinha mandado pedir de oração para o grupo de intercessão. Ore por mim, irmãos, a batalha está grande já. A tribulação está grande aqui, irmãos. O inimigo está furioso contra a minha vida. Está furioso, irmãos. Ore por mim, alguém interceda agora. Está dando tudo errado. Tudo dando errado. Irmãos, aí vai meu amigo lá, esse abençoado, anda um tempão, vai lá buscar gasolina, coloca, dou partida, pum, acelerou. Funcionou, irmãos. Aí, irmãos, pergunto, isso foi uma provação? Deus permitiu para revelar meu coração
me provando se eu iria murmurar, reclamar contra Ele, se iria negar o nome dEle por causa disso, por ver uma coisa descontente, que deu errado. É uma provação de Deus, ou é uma tentação, uma coisa do inimigo, uma coisa do maligno, ou simplesmente uma imprudência? Me respondam. Imprudência, irmãos. Eu não me atentei, eu não tive percepção. O que deveria ser o papel prudentemente? No dia anterior, opa, fico uns dias parado aqui, acho até está sem gasolina, eu acho, e lá abastecer, pronto, final, tudo na bênção. Mas quantas vezes, irmãos, meus exemplos como estes, nós julgamos de uma forma tão equivocada, por não identificar, ou por não ter clareza, ou por não compreender de fato. Olha, posso dizer sim, a vida de um cristão é uma batalha espiritual, ele é provado, Deus nos prova para um propósito, nós iremos entender durante a caminhada. O inimigo de fato, ele tentará contra nossas vidas, roubar nossa paz, tentar roubar os planos de Deus, tentar de alguma forma. Irmãos, mas não é somente nisso a nossa vida, nem tudo que acontece em circunstâncias, ela é espiritual. Nem toda circunstância que podemos passar significa, é uma provação de Deus ou é uma coisa do inimigo. Não é assim. Olha, imprudência. Imprudente, irmãos. E isso é um exemplo que eu tenho para comigo. Até esses dias atrás, estava falando sobre exemplo disso. É outro exemplo para referir, olha que pessoa tão espiritual. Ela acha que é tão assim, que tudo está acontecendo na vida dela, está dando errado, porque é coisa do inimigo, pelo fato dela estar agora indo na igreja, está contribuindo, está servindo a Deus, mas um belo dia está em casa, chega uma multa. Aí está lá na multa, lá, uma foto bonitinha lá de veio assim, né? E está lá a velocidade permitida que era 60, ele passou 80. Aí vai falar, é coisa do inimigo isso. Irmãos, tem cristão equivocado, misericórdia, que não admite a responsabilidade não, que não admite, que não assume a responsabilidade, que não admite a culpa. Aí o que acontece? A nossa reação, preste atenção, a nossa reação diante de situações que nós não fomos responsáveis, não cuidamos, não vigiamos, é que poderá abrir lacuna para o inimigo ou permitir Deus trabalhar em nós. Isso poderá abrir lacuna. Eu quero embasar um pouco essa ministração, irmãos meus, um livro de Tiago. Tiago capítulo 1, você que trouxe a Bíblia e queira acompanhar, Tiago no capítulo 1, eu quero ler com vocês, irmãos, apenas alguns versículos, a partir do versículo 12, Tiago capítulo 1, versículo 12, Tiago, pastor Tiago, a igreja de Jerusalém, ele já havia falado no versículo 2 uma coisa, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria ao passar por provações. Olha só que interessante, você pode olhar no versículo 2 aí, tende por grande motivo ao passar por grandes ou por muitas provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Eles entendiam primeiramente, a provação olha, você foi contemplado, era mais ou menos assim que ele está querendo dizer para a igreja, tenha por motivo de muita alegria ao passar por provações, ou seja, você é muito sortudo passar por uma prova, você foi contemplado passar por uma prova, de tanta gente aqui, você que está passando por uma provação, feliz é você, deveria ser feliz por causa disso. Por quê? Porque a aprovação em si não é uma sensação boa. O que é bom, o que ela produzirá. Produz o que? Perseverança. Produz o que? Homem de Deus. Produz mulher de Deus. Provação produz. É uma coisa que produz maturidade, produz mais temor, produz vida com Deus. Temos que entender, irmãos, o que nós estamos sujeitos a passar na nossa vida, o que isso está produzindo, ou o que isso vai produzir em mim. Essa provação, ela vai produzir o quê? Nós iremos perceber as coisas que podemos passar em nossa vida, se foi boa ou ruim, depende do que produziu. O que produziu em mim?
situações as mais desconfortáveis, que no início eu até julguei que era coisa do inimigo, porém, era uma permissão de Deus. E o que produziu? Me produziu um quebrantamento. Eu era arrogante e não percebia. Olha, que maravilha! Então você foi contemplado por uma provação de Deus, algumas coisas desconfortáveis para levar você a ser humilde, a tornar você uma pessoa melhor. Esse é o propósito quando Deus permite provação. Ele está falando isso, mas ele continua dizendo no versículo 12. E olha só o que diz no versículo 12, irmãos meus. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém é aprovado sem antes fazer a prova, é isso que está dizendo. Ou seja, primeira lição para nós aqui, irmãos meus, que Deus, Ele permite provação para sermos aprovados. Em outras palavras, para sermos promovidos, para nos preparar aquilo que tem a nosso respeito. Deus não confia seus tesouros a pessoas imaturas, a pessoas que não estão preparadas. Deus não confia coisas, não confiará algo em nós sem antes nos preparar primeiro, queridos. Não mais nos confiar coisas que estamos preparados, sem antes sermos preparados. E qual é o meio que Ele usa para isso? Provação. Bem-aventurado ou feliz aquele que mantém fiel, que é fiel ao Senhor na aprovação. O problema não é a aprovação, a questão é se seremos fiéis ou infiéis ao Senhor. A questão é se no final de uma aprovação nós iremos sair aprovados ou reprovados. Sabe, irmãos, quando passar por alguma aflição, ao passar por alguma provação, tenha o seu coração, deseja o seu coração, eu preciso glorificar o nome do Senhor por meio de tudo isso. Que essa situação eu não atrapalhe tudo. Irmãos, quantos testemunhos nós desperdiçamos ser construído nossa vida, quantos testemunhos nós atrapalhamos de acontecer pela nossa reação, por nós não se importarmos com o testemunho de glorificar o nome do Senhor, aí fomos reprovados. Tem hora eu fico pensando, irmão, situações que nós estamos resolvendo da nossa maneira, ou estamos atrapalhando aquilo que deveria ser com louvor, um testemunho para glorificar o nome do Senhor, queridos. Será que eu estou resolvendo do meu jeito? Era uma provação, aquilo que está me incomodando, me tirou do meu controle alguma situação, e agora eu estou do meu jeito tentando consertar. Será, irmãos meus, que não estamos atrapalhando aquilo que Deus está permitindo? Olha, isso é para você ser aprovado, não atrapalhe tudo. É uma provação, isso é para provar o seu coração para você mesmo. Por que que Deus permitiu tantas provações para o povo de Israel? A fim de provar aquilo que estava no coração, ou seja, revelar o coração deles. Mas Deus não conhecia o coração, Deus não conhece? Conhece. E por que deseja revelar o coração? Para quem? Para si mesmo. Revelar o nosso coração. Então as provações Deus permite para quê? Para revelar o nosso coração. Deus permitia no final de tudo, para ver quem realmente anda nos meus caminhos e quem não anda. E com certeza, irmãos, quando vinha a provação, misericórdia, aqueles que estavam só na sombra, queria só a bênção, queria só o prazer e não o dever de servir a Deus, só queria o prazer, só a bênção, mas não o compromisso, mas não a vida com o Senhor, eram os primeiros a murmurar quando removia a sombra. Quando não encontrava água, murmuravam contra Deus. Revelou essa aprovação para revelar onde estavam os verdadeiros. Por que Deus, quando permite uma aprovação, irmãos? Para revelar o quanto é genuína a nossa fé, o quanto é verdadeiro o nosso louvor, o quanto é genuíno o nosso cristianismo, o quanto é verdadeira a nossa confissão de servir a Deus, irmãos. É isso.
Se existe um lugar que Deus revela se a nossa confissão foi de coração quebrantado, de coração sincero, ou foi meramente uma emoção, ou uma influência de outros, ou como uma fuga que buscamos ao Senhor, vai revelar, irmãos meus, simplesmente na fornalha, nas provações. Diante disso, onde nós estamos indo? Uma fuga ou um refúgio? Porque depois de ter sido aprovado, só recebe depois que passamos por um processo. Só recebe. Olha só que interessante, irmãos. Quero sacar essa palavra suportar. Suportar. Suportar é você persistir com paciência. Ou persistir com paciência. Com paciência. Persevera mais um pouco. Suportando. Estou suportando. Está difícil, mas eu estou suportando. Suportando para quê? Para honrar a Deus, para manter a minha consciência limpa com o Senhor, para não me corromper. Eu estou suportando as pressões, eu estou suportando a não buscar fuga, eu estou suportando a não fazer o que a maioria faz. Que pressão é essa, irmãos? Como é fácil, não é fácil lidar com uma pressão como essa em que a maioria faz. Isso cativa qualquer pessoa que não tem o seu coração voltado para adorar a Deus em todas as coisas. Logo, é fácil, bem vulnerável de tomar atitude com base nessa fala. A maioria faz isso. A maioria faz isso. Não suportar, irmãos. Mas estou falando faz. Suporta isso, suporta essas mentiras, suporta tais influências. A questão é, o que o Espírito de Deus está ministrando no teu coração? Suportar com paciência, suportar com perseverança a provação. Provação, irmão, se suporta, é possível suportar, você perseverar, tudo isso desde que o seu coração esteja somente numa coisa, ser aprovado, de glorificar o nome do Senhor. Se você é aprovado, o nome do Senhor é glorificado. Ser aprovado, em uma situação quer que seja. Dias atrás, lembro de uma preciosa serva do Senhor, e ela assim, olha, hoje eu fui provado. Ela estava preparando para vir para o culto, ela ia pregar, e uma obturação do dente dela assim caiu, irmãos, logo na frente. Ela assim, meu Deus do céu, como eu vou pregar agora desse jeito? Que prova, Senhor. E ela dobrou o joelho e falou assim, eu vou cancelar, eu não vou. Aí ela começou a se confrontar, eu estou preocupado com a minha autoimagem? Espera lá, Deus, se isso for uma prova, eu quero ser aprovado. Ela dizendo, eu quero ser aprovada. E aconteceu, irmãos, ela foi e pregou mesmo assim, foi uma bênção, pregou a palavra, tudo bem, o foco não ficou olhando, e ela, não estou preocupado com a minha autoimagem, eu quero ser fiel à mensagem que Deus me confiou. Provação, e agora? Você vai? Mas olha você vai desse jeito? Às vezes, irmãos, deixamos de honrar a Deus porque estamos preocupados demais com a nossa autoimagem. Que nem um adolescente, tempo atrás, estava em crise, não queria ir para a igreja, não. Não vou na igreja, porque, de repente, uma espinha bem no nariz, não queria ir para a igreja por causa disso. Falei, misericórdia. Não é o Rafael, não, tá? É outra. Não vou mais para a igreja. Enquanto, olha aqui. Pare por pagar sua autoimagem, misericórdia, se é uma prova, seja aprovado, seja o que for, porque, irmão, guarde essa palavra no seu coração, provado para ser aprovado, Deus só nos prova para nos aprovar, queridos, se é uma aprovação de Deus, tem um fundamento, tem um propósito, mas para a gente continuar, olha só o que diz o versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Já definimos que a aprovação vem como uma permissão com proposta de Deus. Tentação não é de Deus, não é Deus que nos tenta, Ele não pode ser tentado pelo mal, Deus não tenta ninguém pelo mal, essa é uma base bíblica. Então, Deus está me testando, no sentido, essa tentação é Deus está tentando provar alguma coisa. Não, irmãos, provação vem de Deus, é um propósito que quer provar se nós confiamos na vontade dEle. Tentação não vem só do maligno, a tentação não é somente o maligno,
E o verso 14 vai nos dizer isso. Olha só o que está escrito. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vocês perceberam que o pecado, ele é um processo antes de ser um ato. O pecado não é um ato, o pecado é um processo. Começa por onde? Pelo desejo. Começa pelo desejo. O pecado de Adão e Eva foi um ato ou foi um processo? Um processo. Foi tudo, despertou um desejo. Depois foi fisgado pela imaginação, pela ambição. Nossa, eu vou ter isso mesmo que Deus... Eu vou ter isso mesmo? O conhecimento do bem e do mal, agradável aos olhos. Olha o processo para que se consumasse o fato, para que se consumasse o ato do pecado. Foi um processo. Pecado não é um ato, é um processo. Dificilmente, irmãos, nós pecamos assim, de repente de um acidente. Não, premeditado. Premeditado. Muitas vezes nós temos a oportunidade, irmãos, de romper com o laço do inimigo, ou com coisa da nossa própria natureza pecaminosa, e muitas vezes damos corda, ou alimentamos mais um desejo, ou imaginamos as possibilidades que não vai dar nada, não vai dar nada errado, e alimentamos um processo, vou alimentando. Irmãos, presta atenção numa coisa, o desejo que Deus colocou em nós naturalmente, não é para ser uma cruz em nossa vida, ser algo penoso. O problema é a perversão deste desejo. Graças a Deus nós temos desejos, porque se não tivesse, como nós iríamos dar conta que iríamos a hora de almoçar, a hora de jantar? Como nós iríamos dar conta que estaríamos com fome? Se não fosse um desejo de comer? Como nós iríamos saber que nós ficaremos desnutridos o tempo todo? Porque nós não temos noção da sede, não tivesse um desejo de sede. Tudo isso é um propósito de Deus em nós. Graças a Deus nós podemos sentir a canseira, porque se nós não sentíssemos a canseira, nós iríamos acabar com o nosso corpo. A canseira está dizendo para mim, olha, pare um pouco, é hora de descansar. Eu não iria ter noção se não fosse pelo cansaço. O desejo de descansar vem por onde? Pela canseira. São coisas que Deus colocou em nós, nos formou, isso é bênção. O problema é estar naquilo que nós pervertemos e fugimos do propósito de Deus. E usamos isso para nos beneficiar, no sentido de dar luz ao pecado, de fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Isso, irmãos, a tentação, nós vamos falar ainda sobre isso em outro momento, mas definimos também a tentação nessas palavras. Tentação é uma oportunidade de realizar algo bom de maneira errada. Preste atenção nisso. A tentação é uma oportunidade ou é uma tentativa de realizar algo bom de maneira errada, fora da vontade de Deus. É aquilo que nós queremos usar meios, nós queremos fazer a coisa certa, mas do jeito errado, de maneira errada. Isso é uma tentação. Por exemplo, eu preciso fazer uma coisa muito boa, eu preciso ir bem nessa prova, aí eu uso a forma errada. A minha tentação mas existe uma tentação bem fácil de resolver isso. Eu posso colar, posso tentar de alguma forma manipular o resultado, manipular as respostas, tentar de alguma forma. Isso é uma tentação. Eu não preciso me esforçar, eu não preciso me dedicar, existe outra forma. Isso é tentação. É uma tentação que está tentando minimizar a minha responsabilidade, ou tentando dar um jeito que eu consiga algo bom, mas de forma errada. Isso é uma tentação terrível. E onde está isso? Na cobiça, algo em nossa natureza quando cedemos ao pecado. Meus irmãos, há muita coisa, eu garanto para você, nós iremos ser edificados no decorrer desses dias. Eu vou parar por aqui. Eu creio que o Senhor vai ministrar no seu coração, mas eu chamo você para continuar seu coração aberto. Eu vou entrar em outro texto, mas vamos deixar para um outro momento. Só quero que até aqui você entenda algo, que eu e você passamos por situações no nosso dia a dia, provação, tentação ou a imprudência. Eu acredito que a maioria das situações que passamos durante o nosso dia, irmãos, é por falta de prudência, falta de vigilância, falta de se atentar
de ter percepção do lugar, percepção das nossas ações, é falta de sermos homens prudentes, ou seja, a maioria dos casos que nós acumulamos, irmãos, foi por uma questão de imprudência. Fui imprudente nisso. E como resolver, irmãos? Resolver através do perdão, através fazendo reparo, reconciliação. Nós iremos caminhar nesses dias. Eu chamo você, olha, vem às terças-feiras. Hoje foi apenas uma introdução para você entender que vai ficar um pouquinho estreito, mas vai ser muito abençoador para nossas vidas. Amém, meus irmãos? Coloque de pé, por favor, meus irmãos queridos. Quero chamar aqui o ministério de louvor, nós vamos orar neste momento. Que sejamos sensatos, irmãos. Eu creio que o Senhor quer nos ensinarmos a sermos sábios, prudentes, e quer que nós venhamos também nos preparar para as provações que estamos sujeitos a passar na nossa vida. São provações. Provações muitas vezes são coisas que não dependem de nós. Vem algo que nós não semeamos, está vindo para um propósito, mas lembre-se disso. A provação tem um propósito do que? Gerar algo em nós, é gerar mais temor, é gerar Cristo. As tentações nós passamos, sim, tentações a fonte é onde? A cobiça, mas também é o maligno. O próprio Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, e se ele foi tentado, quem garante que nós não seremos também tentados? E uma das tentações do inimigo é oferecer uma coisa boa em lugar do melhor, é nos oferecer uma proposta no lugar do propósito. Não é coisa ruim não, hein? Que tal trocar o seu propósito tendo sua vida por propostas, muitas propostas? Fique atento ao tomar uma decisão, fique atento aos convites, fique atento às portas que se abrem. Pergunte: esta oportunidade ou este convite é uma proposta ou é um propósito? Quer me roubar do propósito? Porque quando nós estamos vendo o propósito de Deus, irmãos, o que não nos faltará é a tentação de cedermos para propostas. Jesus recebeu muita proposta para abrir mão do propósito de ser fiel ao Pai. Ele recebeu muita proposta para negar a cruz, muita proposta. E eu e você recebemos propostas, irmãos, de bandeja. Mas fique firme no seu propósito. Não negocie o propósito da comunhão com o Senhor. Não negocie o propósito de estar na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós vamos orar neste momento. Enquanto isso, nossos irmãos do Ministério de Louvor vão estar de intercessão, estarão vindo aqui à frente. O Ministério de Louvor vai estar tocando uma canção inspirada pelo Senhor. E queremos chamar você para sair do seu lugar. Você que está na campanha de oração da segunda, sétima, você pode vir. E você que deseja começar uma campanha de oração, aqui nós temos uns cartões aqui na frente, você pode pegar para marcar uma referência da campanha, do propósito que você deseja estar apresentando em oração. Durante 7 semanas você está vindo aqui apresentando em oração, clamando a presença do Senhor, por aquilo que você sabe que é somente pela intervenção do Senhor. E também queremos abrir essa oportunidade para orar por você, que já identificou seu coração nessa palavra, ainda que breve, ainda apenas uma introdução, mas já foi tocado seu coração. Diz: pastor, eu entendi, é para mim, é para o meu coração essa palavra, eu preciso admitir, eu preciso assumir meu lugar, eu preciso me arrepender disso, eu preciso ficar firme no propósito, Senhor. Eu identifiquei que eu estou sim passando por uma provação, e Deus está revelando coisas em mim, e eu estou agora disposto a abandonar, estou disposto a apresentar Ele em oração. Ou talvez, queridos, é uma tentação que você está passando há dias e está lutando sozinho, e o Senhor está revelando para você agora: não lute sozinho, abra seu coração no altar do Senhor. Nós estamos aqui a orar por você. Uma tentação é um conflito dentro de você, uma luta interna, uma coisa que você não quer fazer, mas a vontade está sendo mais forte do que você. Vamos orar por isso. Ah, pastor, estou à mercê de uma recaída.
seja o que for, querido. Nós somos humanos, ainda que nascemos de novo, ainda que sirvamos ao Senhor, irmãos, nós passamos por tentações, temos isso. Talvez uma crise da sua identidade, uma crise de alguma situação que você precisa à noite apresentar diante do Senhor. Não deixe para amanhã, ou talvez não deixe para terça-feira que vem. Nem garantimos se ela vai vir, irmãos, mas o momento agora, posso dizer que é garantido sim pela graça do Senhor de você vir, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos nessa hora fazer isso. Pode sair do seu lugar, por favor, com coragem, com coração quebrantado. Doce Espírito Santo, opere neste lugar, Senhor, na medida em que louvarmos ao Senhor, em que clamarmos ao Senhor, que haja uma convicção do Teu Santo Espírito neste lugar, uma convicção da Tua presença em cada coração, Senhor. Que o Senhor fale e continue ministrando nosso coração, no nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, e não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé eu posso mudar, pela fé eu posso alcançar, pela fé eu posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Declare juntos mais uma vez que não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de
Senhor, nós queremos te agradecer, porque na provação o Senhor nos provoca a fé. O Senhor nos chama, Senhor, a um compromisso, a uma fidelidade. Obrigado, Senhor, porque na provação o Senhor nos dá a oportunidade de crescer, de amadurecer, de avançar o nível, de mergulhar mais na Tua presença e confiar mais no Senhor. Obrigado também, Senhor, porque na tentação o Senhor nos dá a oportunidade de resistirmos, de dizermos não ao pecado, de dizermos não ao inimigo, de dizermos não aos desejos da nossa carne, mas de dizer sim ao Senhor. Também é uma prova de fé. Obrigado, Senhor, porque na imprudência o Senhor nos dá a oportunidade de arrependimento. O Senhor nos dá a oportunidade de reconhecermos o nosso erro, reconhecermos a nossa falha, aonde erramos, onde desobedecemos ao Senhor, algum princípio. Pai, que o Senhor possa, Deus, nos consertar, ó Deus, nos guiar sempre no caminho certo, no caminho da prudência, da verdade, da sabedoria, ó Deus, da sensatez. Pai, livra-nos do mal, livra-nos do inimigo, livra-nos, ó Pai amado, de cairmos em tentação. Sim, é o Senhor que nos socorre em nossas fraquezas, como diz a Tua palavra, que não há tentação que não sobreveio, que não seja humana, mas o Senhor é fiel, porque junto com a tentação, o Senhor nos dá o escape. Obrigado, Senhor. Pai, fortaleça a nossa fé, fortaleça, Senhor Deus amado, a nossa, ó Deus, fidelidade em Ti, Senhor, para o louvor da Tua glória. Pai, eu quero também orar por aqueles que estão em campanha hoje, Senhor, seja na 7ª, na 6ª, na 5ª, na 4ª, 3ª, 2ª, ou hoje começando mais uma vez ou pela primeira vez um propósito diante de Ti. Pai, que a Tua força, a Tua graça, ó Deus amado, a Tua bondade seja, Deus amado, ó Deus, prevaleça nesse coração, diante da provação, diante da tentação, diante dos desafios, diante dos dilemas. Ó Deus amado, no nome de Jesus, nós dependemos de Ti. Como diz a Tua palavra, fortaleça-se no Senhor e na força do Seu poder. É do Senhor que vem a força que precisamos, Pai. Como diz a Tua palavra também, que a Sua graça nos basta, Senhor, em meio às tentações e provações. É o Senhor quem segura-nos pela mão, não somos nós quem segura, mas é o Senhor quem nos segura, é o Senhor quem nos socorre, é o Senhor quem nos mantém em pé. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, nós dependemos de Ti. Senhor, muito obrigado. É pela fé, Senhor, que caminhamos, não por vista, mas pela fé, porque cremos no amanhã, porque cremos naquilo que ainda não aconteceu, cremos naquilo que ainda não vemos, mas sabemos que o Senhor tudo pode, porque é o Senhor quem faz todas as coisas. Aleluia! E também, Senhor, tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém, queridos? No nome de Jesus nós oramos. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Essas terças-feiras prometem, viu? Eu não sei você, mas ali a gente fica um gostinho, viu, pastor? De quero mais. Tem coisa boa vindo aí. Eu já escutei de alguns irmãos aqui que falaram assim: pastor, a gente gosta de palavra que vem mesmo para chacoalhar. Então Deus está nos direcionando aí palavras que vêm realmente nos desafiar a melhoria, a mudança, ao progresso, a avançar na presença dEle. Amém, queridos? Vamos juntos, todas as terças-feiras aqui, amém? Deixa eu só dar um recado antes de encerrarmos. A você que contribuiu com doces na barraca do Fruto Maduro, na Festa das Nações, e ainda não pegou as embalagens, estão disponíveis ali no salão da igreja, tá? Para quem doou ou vai doar doces para a barraca Fruto Maduro, só se dirigir ao salão e retirar as suas embalagens. E para quem vai trabalhar também na Festa das Nações, fique um pouquinho aqui ainda, nós vamos ter um tempinho aqui para a glória de Deus. Queridos, recebam a bênção no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a força do Espírito Santo nas provações seja sobre você, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, queridos.